into your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule. Everybody wants to rule the world. Porsche Taycan Brasil é um filme sobre uma nova fase da marca Porsche. Ele representa o futuro e, em contrapartida, apresenta um novo Brasil para o brasileiro. O time de marketing da Porsche Brasil trouxe para a gente um conceito de abrasileirar o Taycan. E com isso, nós teríamos um filme em larga escala que passaria por vários locais históricos do país. Nosso objetivo com esse comercial era trazer algo que o espectador não estivesse acostumado a assistir na sua sala de estar, no seu celular, mas sim algo que ele teria que ir para o cinema assistir. Mas no caso, no comercial de um carro. Então a gente tem um carro extremamente revolucionário, um esportivo elétrico, o primeiro do seu tipo, e nós temos a missão de usar o Brasil como mapa onde esse carro vai passar. A gente vai fazer uma história em que o personagem principal é o carro que ele vai estar evoluindo através dos locais. O Porsche Taycan seria o protagonista e as pessoas, os talentos que passassem por ele eram meros players, eles não têm arco de evolução. O único que tem arco de evolução é o Porsche Taycan. Ele começa como uma obra de arte, se mostra como um esportivo que pode ser usado no dia a dia e no final mostra que ele tem tudo para ser considerado um Porsche de verdade, ele tem a alma Porsche. E a gente não vai mostrar um Brasil que o brasileiro está acostumado. Porque da mesma maneira que a Porsche fez um carro 100% elétrico, uma marca que é considerada por ser purista e tem um background gigantesco de corridas, a gente vai fazer um filme em que a gente mostra um Brasil que o brasileiro não está acostumado. Um Brasil tecnológico, um Brasil do futuro, um Brasil ecológico, sustentável, um Brasil que ainda mantém o purismo da Porsche, que não é um carro elétrico, é um Porsche elétrico. E cara, eu falo muito que assim, isso não é que foi um trabalho feito a 4 mãos, foi um trabalho quase feito a 8 mãos, porque é muito massa quando você tem pessoas dentro de uma marca que realmente importam muito no conteúdo que a gente está produzindo e podem ajudar como parte do cliente. Então, foi muito um trabalho colaborativo junto com a Porsche para criar o resultado final que todo mundo viu ali do comercial. Logo no começo do filme, nós temos esse establishing shot, né, que mostra onde nós estamos, e ele vem do mar levantando e mostrando a grandeza do Museu da Manhã. E você pode ver um barquinho vindo ali em direção. E esse um barquinho, ele traz uma sensação de filme de espionagem, que foi com o qual nós decidimos levar todo o ritmo dessa sequência. E essa dualidade da obra-prima entre o Museu da Manhã e o Taycan era o ponto perfeito para nós começarmos esse filme. O Museu da Manhã, ele entrou num ponto perfeito como introdução do filme, que era a primeira location que aparecia, porque a partir dele a gente demonstrava o tom que você ia assistir nos seus próximos 2 minutos e meio. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again.
is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let sky fall. That sky falls. Skyfall is where we start. 1,000 miles and poles apart, where worlds collide and days are dark. You may have my number, you can take my name, but you'll never have my heart. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all. O Porsche Taycan, nós não sabemos o porquê ele está ali e o que ele pode fazer. E assim que ele convida o nosso protagonista a entrar no carro, ele transporta ele para uma nova dimensão. Uma das dificuldades técnicas da gravação do Museu da Manhã é que a gente não tinha ação ali. Era, resumindo em muito pequeno, era um cara andando em direção do carro, dava uma volta, entrava nele e acelerava. Como que a gente vai fazer isso ficar muito legal? Uma linguagem não linear. Então, no Museu da Manhã, nós precisamos trazer muitas referências de filmes, como Citizen Kane. A gente tem ali uma imagem que é super low angle, para quebrar um pouco daquela realidade, não trazer imagens que normalmente você viria, que é eye level, para poder desconectar e mostrar o que a gente estava querendo dizer com o museu. Cara, depois de 10 dias de Cunha e Rio de Janeiro que a gente estava filmando lá, a gente agora está na Faria Lima, a gente vai fechar esse trecho aqui do prédio do Google. A gente trouxe o pessoal do Copter Cam também com câmera car. O Taycan já está acabando de limpar ali para ficar pronto. A gente vai fazer primeiro filmagem de câmera car, depois drone e poder gravar toda a cena. Hoje o dia vai ser menos corrido, mas a gente tem algumas cenas complicadas de fazer, que é a cena da criança no semáforo e lá no Stuttgart também da menina tirando o carregador da Porsche. Mas a gente vai começar com cena de ação, que agora é mais tranquilo de parar o trânsito também. E... Que horas são mesmo? São 5h50 da manhã, a gente acordou todo mundo 3 horas da manhã, desde as 4h30 aqui. E vambora, cara. Esse filme tem sua história contada sem nenhum diálogo entre os personagens. Nós usamos apenas de imagens e música
para conseguir contar essa história de evolução. Só que tem algum momento que nós precisávamos que o espectador ele realmente se identificasse com os personagens, com o que eles estão vivendo. E daí veio a ideia de trazer uma criança que está ali tomando seu sorvete, que nesse momento é a coisa mais importante do mundo para ele, mas quando ele vê o Porsche Taycan, ele tem a reação mais natural e verdadeira que todos nós, por dentro pelo menos, temos. E é aí que nós conseguimos nos identificar e entender que essa história não é sobre esses personagens, é sobre o carro, é sobre o Taycan e é sobre sua evolução, como carro e como Porsche. Say again? Say again? E antes de só expor, cara. Segundo dia de filmagem, estamos aqui na Estrada Real. Temos um Taycan na nossa pousada, escondido aqui no interiorzinho do Brasil. E vamos partir para as filmagens de drone. Bora que bora. A gente vai fazer as filmagens de drone, um car mount e também das cenas finais para amanhã fazer câmera car, porque a gente tem que correr porque o tempo talvez não ajude um pouco. Câmera A e B também pra gente fazer tudo acontecer, mas vamos embora, cara. A Estrada Real ela traz muito esse lado sobrenatural da alma Porsche. Porque o Taycan, ele tá levando o nosso protagonista de Museu da Manhã para a Estrada Real, trazendo ele para uma experiência de pilotagem, de andar no meio da natureza. Porque o Taycan é também um carro sustentável, ele é um carro também que se preocupa com as próximas gerações. Galera, encerramos o dia. Muito obrigado pela ajuda de todo mundo. E bora que bora, amanhã a gente começa. Eu acho que
Essa que é a graça da indústria que a gente trabalha, é que você nunca consegue prever o que pode acontecer. A gente tinha previsto que nós íamos chegar num dia, poder fazer todas as imagens de drone perfeitas, a gente conseguiu fazer todas as imagens de drone que a gente precisava. Cara, ficamos até 2 horas da manhã montando equipamento, rig na lateral de carro, testando lente, tudo perfeito. A gente acorda daqui 2 horas e vamos filmar. Acorda daqui 2 horas, todo mundo de pé, 4 horas da manhã, olha pro céu e tá chuviscando. A gente falou, velho, não é possível, não é possível. Como tava completamente à noite, ninguém sabia se, tipo, quão fechado estava o tempo, porque, cara, você está no meio de umas serras, o tempo muda assim. E, de repente, quando deu umas 5h30 da manhã, começou a clarear, a gente olhou pro céu completamente fechado, aquele dia horrível. E a gente, tá, o que a gente vai fazer? Foi literalmente pegar e aproveitar todo o tempo que a gente tinha ali na parte da manhã enquanto estava chovendo para poder fazer imagens que não precisavam assim de sol, porque não era imagem externa, então a gente ficou fazendo as imagens internas. De repente o sol abriu, de repente o tempo abriu e era mais ou menos por volta de meio-dia e o tempo abriu e o que a gente tinha que fazer em uma diária, a gente teve que fazer em meia diária. Foi de meio-dia até as 6 da tarde. Então, cada segundo de sol que teve, a gente teve que aproveitar para poder filmar. Nós dividimos em 2 equipes, equipe A e equipe B. Enquanto eu dirigi toda a cena de ação com o camera car, o Salomão foi com a equipe B, filmando tudo o que precisaria com os rigs, com as câmeras setadas no carro, tudo de imagem complementar. Taking away the moments that make up a dull day. Tem que agora dar um drift. Deu? Deu? Indo para um autódromo era para ser o dia do projeto que a gente estaria mais acostumado. Não existe nada, não posso falar que seria mais fácil, mas seria o que a gente mais sabe fazer. Tem uma coisa que é muito engraçada sobre nossa história, porque poucas pessoas sabem que eu e o Salomão, a gente começou com uma GoPro que a gente ganhou no sorteio. A gente olhou um pro outro, eu e o Salomão falou, tá, a gente vai tratar a Red como se fosse uma GoPro. Nós vamos fazer ângulos que nós nunca vimos em filmes de ação e a gente precisa fazer uma ação que honre os caras lá de trás que gravavam com GoPro que estão com uma oportunidade dessa. Vamos entregar o nosso melhor. Vamos fazer algo que em cada take seja algo muito especial, em cada take ele complemente uma outra. No
começo do dia, a gente tinha que fazer algumas imagens dentro do carro. Então eu mandei o Bro 2 pegar o macacão, se vestir de piloto de corrida e entrar ali, porque são imagens que a gente precisa de trocar a marcha exatamente no ângulo perfeito ali que está no enquadramento da câmera. E tem outra coisa também, no filme a gente precisa fazer tudo 200% para sair 100%. Então você acaba tendo que exagerar muito o que você vai fazer para passar essa emoção de como tivesse acontecendo mesmo. Então seria muito difícil a gente brifar uma pessoa para explicar, olha, eu quero que você troque a marcha exatamente aqui. E o Bro 2 já saberia exatamente o ângulo que a gente queria. A partir de 75 graus já pode, em hora de temperatura e água, então já pode. Tá. Se quiser fazer um teste agora, põe uma primeirinha aí. Tá. Deixa no pé. Só dá um gol com o pé lá. Cara, foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Eram 15 Porsches GT3 Cup de corrida e um carro elétrico lá no meio. Era a corrida épica entre o Taycan e os carros de corrida da Porsche para provar que o Taycan era um Porsche de verdade. Ele tinha alma Porsche. Então foi nessa hora que veio uma inspiração muito grande do Christopher Nolan, que quando gravou Dunkirk colocou a câmera, a IMAX, para fora de um Spitfire, que é um avião de Segunda Guerra Mundial, e a gente decidiu bem rápido que a gente ia colocar a nossa head para fora de um GT3 Cup de corrida para mostrar o quão visceral pode ser um carro de corrida. Minha.
essa imagem que eu falo assim, cara, dá medo você colocar um equipamento desse para fora de um carro. Mas é isso que faz o projeto ser tão especial. É esses pequenos detalhes de fazer uma coisa única, fazer uma coisa diferente que, cara, não é normalmente que você faria, ou que qualquer pessoa faria, ou que a gente faria. E foi isso que nós levamos o projeto desde o começo. Depois de a gente ter gravado aqui em Interlagos um dia inteiro com câmera car, a gente teve que vir aqui para regravar a largada. A gente tá com mais 6 cups aqui, o Taika, o Max Wilson, pra gente poder finalizar. E a gente agora, depois de fazer todos os shots de interior, vai poder gravar de novo a largada. E é isso. Aí a gente call it wrap, nosso projeto do Taika, e agora ir pra pós-produção e a gente finalizar isso. Bora! Tá, e aí vai até onde? Cara, até a placa. Vamos embora dar largada, liberar esses Forte Cups contra o Taika. Vamos ver quem é mais rápido no 0 a 100. Chega até a ser engraçado que é tanto tempo de trabalho para produzir um filme de 2 minutos e são tantos detalhes que a gente trabalha minuciosamente que, no fundo, o objetivo é só trazer uma experiência nova para vocês.
Get back.